Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Como estão? Bom, eu havia mencionado com relação ao que nós denominamos de 5 legislações que não devem ser esquecidas em decorrência do que nós estamos passando, principalmente no sentido de o que nós falamos da questão principal, que é isso daqui também. Pessoal, aqui é a nossa carta magna, ou seja, Constituição Federal de 88. Que eu sempre comento que em toda questão ao qual há necessidade de ter outras normas é em decorrência de inúmeras situações previstas primordialmente dentro da Constituição Federal, quanto ao que nós denominamos de educação. Primeiramente, eu trago a questão relacionada à Constituição Federal, que é uma das questões que nós temos aqui, dela de 88, que ela traz um sentido um pouco meio que uma maneira de uma norma que, na verdade, o preâmbulo dela já comentei já em outras lives aí. Ela é uma norma no preâmbulo programática, tá? Então, o que acontece? Quando nós lemos, olham dentro da ciência jurídica, falar em direito é uma coisa, ciência jurídica é outra, que ela é dá uma amplitude maior, ok? Tá joia? Então, o que é? O que é essa norma programática aqui, ó? Que nós, representantes do povo, somos o quê? Reunidos em assembleia, né? E nessa Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o quê? O que nós denominamos de um Estado Democrático de Direito. Tá. Qual que é as suas finalidades e objetivos desse Estado Democrático de Direito? Um deles é o quê? Assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e igualdade e a justiça como valores supremos. Ok? De uma sociedade fraterna. Nunca esqueça disso. Esses são os objetivos principais do preâmbulo da Constituição Federal, norma programática. Então, o que a Constituição Federal visa? Ela visa tutelar essa proteção do Estado democrático, ela institui, primeiramente, de direito, e ao mesmo tempo ela tem o quê? Um cunho do quê? De proteção da tutela dos direitos sociais, individuais, liberdades, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna.
Bom, pluralista e sem preconceitos. Nós sabemos que tudo isso, na verdade, seria uma mera choque, um conflito de aparelhos de norma, em que, na verdade, existe o quê? Existem certas nuances aqui que nós observamos, já foi tratado, já em outras disciplinas aqui, que eu já comentei, pautei, que é com relação ao que? Quando nós tratamos de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, como um valor da supremacia de uma sociedade fraterna e pluralista, sem preconceitos, nós sabemos o que? A primeira coisa que acontece, voltando depois do lado da educação. Quando nós tratamos da questão da sociedade fraterna, a sociedade fraterna, o que seria? O alcance, o espírito desse preâmbulo da Constituição Federal, ele traz um espírito do quê? De uma sociedade livre de qualquer tipo de situações, de condutas que vai ferir o direito de outrem. Por isso que eu estou iniciando primeiro novamente lá na Constituição Federal de 88, até chegar ao que nós falamos de educação e suas alterações legislativas, seja em 2024 e seja em 2025, com relação tanto para o lado da pedagogia como do lado da andragogia, e também a Lei 13.185, 2015, que é a intimidação sistemática, e a lei também 14.811, 2024, que tipifica o crime de bullying, cyberbullying, e provavelmente também a lei 15.100, com relação à questão do uso de aparelhos eletrônicos em redes públicas e privadas, e também o principal Estatuto da Criança, que é a lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, como todo mundo sabe, quem é professor de direito, ou seja, fundamental, ou seja... Olha, pedagogia e andragogia, elas andam juntas, tá joia? Não é só pedagogia, não. Pedagogia e andragogia. Tanto é que eu sempre falo que dentro das escolas deveria inserir uma equipe multidisciplinar para poder estar tendo que uma certa situação. Eu sou professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal. Fiz mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O tema foi bullying transfóbico escolar. E passei em doutorado também no segundo ano na mesma instituição. E meu pré-projeto é em pessoa com deficiência, ok? Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é o quê? Eu explicar essa questão essas nuances que tem dentro do preâmbulo e também a questão dos direitos previstos na Constituição Federal com relação ao teor à educação adequada. O que seria essa educação? Educação é diferente de aprendizado. Aprendizado é uma coisa, educação é outra. Então, vamos lá dissecar a questão da Constituição Federal de 88. Principalmente no tocante ao que nós temos mais importante, que é o quê? A dignidade da pessoa humana. Se nós depararmos no título, olha, direito, quem for fazer curso de graduação, o direito, ele não é decorado. Não se decora direito. Você pode estar atuando na advocacia e falar lindamente, artigos de lei. Não é artigo que é importante. O importante é a essencialidade do que? Dos elementos de prova, como eu já havia mencionado já, ok? Outra coisa, vamos lá, princípios fundamentais, título primeiro, princípios fundamentais. A República, Federativa do Brasil,
formado pela união indissolúvel dos Estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Tá, ok. Então, nós já sabemos qual que é os objetivos gerais do Estado democrático e agora nós vamos saber quais são os fundamentos também. Bom, dentro dos fundamentos, temos o quê? Inciso primeiro. Outra coisa a entender direito é que nós trabalhamos muito com o algarismo romano e quando se fala da questão de artigos que tem alguns incisos, tá? Aqui eu estou lendo o caput, que é a cabeça do artigo 1º da Constituição Federal. Quando eu trato aqui da questão dessa República Federativa do Brasil, e que traz essa indissolúvel, essa união entre os municípios, estados e Distrito Federal, nós falamos o quê? Da questão de prerrogativas e funções. E aqui, o que acontece com relação aos fundamentos? Qual que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, esse Estado Democrático de Direito? Bom, ele se pauta, inciso, primeiro, soberania, segundo, cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, o quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o quinto, pluralismo político. Tá, aí nós temos o quê? Duas chaves que depois liga-se, tá? Nas outras lives, para não ficar tão assim, não extenso, porque aí existem o porquê do motivo da criação das demais normas. Sabemos que a Constituição Federal é de 88, tivemos um momento específico para ser alterada, ela é promulgada, mas nós sabemos que, na verdade, ela totalmente é outorgada, porque nós temos mais restrições do que liberdades. Ok? Bom, aqui quando fala na questão de cidadania e dignidade da pessoa humana, então o que eu quero dizer sobre essas questões? É os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, constitui esse Estado democrático de direito. Então, os fundamentos da República Federativa do Brasil, ele é formada pela essa união. Então, cada ente público, Estado, município, Distrito Federal, tem sua competência para legislar. Então, ocorre que a Constituição Federal, ela traz esse Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos o quê? Na soberania, como eu comentei, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, livre iniciativa e, ao mesmo tempo, eu passo o quê? Pluralismo político. Bom, no parágrafo único desse artigo 1º, ele traz que todo poder, preste bem atenção, emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aqui nós falamos como o José de Afonso Silva traz, tá? As normas de eficácia plena, contida e limitada, que é uma norma de eficácia plena. Porém, existem algumas ressalvas, ok? Tudo bem. Mas vamos lá. E trata também da questão do quê? O que são esses poderes da União? Que é o artigo 2º. Os poderes da União, eles são independentes, harmônicos entre si, entre o poder legislativo, executivo e judiciário.
Mas nós sabemos que isso daqui é apenas o quê? Uma heresia. Porque não há essa questão do quê? De harmonia entre esse princípio da tripartição de poderes, tá bom? Ou seja, não existe essa harmonia entre o poder legislativo com o executivo e com o judiciário. Por isso que a maioria dos processos existe o quê? A morosidade dentro da justiça. É onde que eu falo que o direito socorre a quem praticamente necessita. Não adianta escrever muito bonitinho, uma gracinha, escrever um livro praticamente falando sobre direito e ao mesmo tempo em uma petição inicial, uma peça inaugural, tá? E ao mesmo tempo sendo que o juiz já conhece o direito. Dê-me os fatos e os elementos de prova em qualquer ação, viu, pessoal? Seja ações civis, ações penais, ações tributárias, ações de direito ambiental, ações de direito consumidor, ações que envolvam outras disciplinas, tá? E nós temos direito material e o direito processual. Material, onde estão as normas, e o processual é a instrumentalização daquilo que você vai peticionar dentro dos autos sobre determinada matéria, determinado conteúdo que fere algum tipo de direito básico previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que nós sabemos que o grande problema de enfrentamento do Poder Judiciário é a morosidade e essas discordâncias doutrinárias com relação a determinadas situações que não coadunam com o que nós chamamos da questão do que eu falei anteriormente, dignidade da pessoa humana. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, na ciência jurídica, na docência é uma coisa, na prática é outra. Os elementos de prova se faz salientar todo o conteúdo que você tem de elementos que trazem para que o juiz conheça os fatos que são importantes. Então, os fatos, a narração dos fatos, e você juntando os elementos de prova, é o que possa nascer para o Poder Judiciário um direito positivo, que nós falamos o quê? Esse direito positivo é a questão vamos citar a título de argumentação. Geralmente acontece muito nos casos de questões voltadas, por isso que eu fiz a minha pós-graduação em saúde e sociedade, porque envolver só o direito também não é bem assim. O que mais acontece é o que nas demandas jurídicas? É a morosidade quando vai o quê? Ações de fornecimento de medicamento, ações em que a pessoa necessita de ter uma home care, ações que a pessoa, praticamente está sendo ações bancárias, onde tem esses juros que acaba sendo um anatocismo. Então nós temos também essa questão também de tomar certas cautelas com o Código de Defesa do Consumidor, com relação à venda casada, tá? Garantia estendida. E tem garantia estendida e a situação também que existe muito dentro da seara do direito. Já em penal, a título de argumentação também, é a mesma coisa quando você vai na loja, compra algum aparelho e o vendedor esquece de tirar a etiqueta ali e de repente toca um sininho, é voltar. Ali você já está ferindo a integridade física de uma pessoa, a moral.
Física e moral também. Ah, mas por que física? Não houve agressão. Física não precisa ser automaticamente agressão. Só pelo o fato de você não ter o dever de observar, nasce para o direito no campo da responsabilidade civil, direito à indenização. Indenização por danos em decorrência do quê? Dos danos morais causados por um erro. Não existe a palavra desculpa dentro do direito, ok? Não existe, isso não existe, isso é balela. Principalmente em direito penal e em todas as disciplinas do direito não existe desculpa. Não existe desculpa em desmatar, não existe desculpa em ferir a integridade física de outrem, até chegar a um ponto de vir outras legislações. Então, não tem, dentro do direito não existe isso. Quem fala, tem a questão do perdão, mas deve ser outro instituto também que não vem ao caso agora. E essa questão desses poderes da União, que nós sabemos que são independentes e harmônicos entre si, nós sabemos que eles não são independentes e harmônicos entre si. Porque é o seguinte, primeiro, quando o poder legislativo, ele elabora uma lei, para poder estar sanando aquilo ou estar acompanhando a contemporaneidade da questão pautada sobre o que está acontecendo, seja no sentido das violências, seja no sentido no campo de responsabilidade, seja em outros ferimentos de direitos constitucionais que são cláusulas pétreas. Então, é um núcleo intangível e modificável dentro da Constituição Federal de 88. Então, não existe essa questão de harmonia e também, ao mesmo tempo, eles são independentes? Sim, mas eles têm essa harmonia? Não. Em decorrência do quê? De questões de omissões legislativas. A matéria mais complicadinha de entender é a questão das ações de declaratória direta de inconstitucionalidade, que é a DIN. A ação declaratória de constitucionalidade é o que está previsto na lei, e as ADINs por omissão, que seria o que é a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão legislativa, falta de regulamentação entre o poder legislativo para determinada matéria que deveria ser necessária. Aqui, bom, quando eu falo da questão eu trato aqui da questão que eu estou na Constituição Federal, esses objetivos fundamentais, gente, esquece decoreba em prova de OAB. Esquece. Prova de OAB é meramente prática. Elas são práticas com teorias, e quem está dentro da seara da ciência jurídica, que trabalha dentro de fórum, ou seja, dentro de escritório, de cartório, ou seja, ou estagiário, alguma coisa nesse sentido, dentro do escritório, alguma coisa tal. O que acontece aqui? Quando vai prestar qualquer tipo de prova, não decora não. Não decora, você entende o que está previsto. Porque, na verdade, a ciência jurídica, ela não foi feita para nós, cidadãos, assim como está representantes do povo no preâmbulo da Constituição Federal. E outra coisa, outras controvérsias também sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal. Então isso dá muita pano com manga, né? Em decorrência de situações como que nós temos o quê? O pluralismo de convicções religiosas e filosóficas. Então, aqui quando fala na proteção de Deus, então é onde que depois
a pauta será relacionada a essas questões do quê? Dessa Lei 13.185/2015, intitulada Intimidação Sistemática, Bullying e Cyberbullying, e da questão da tipificação da mesma, as penas, tornando crime hediondo, em alguns casos, depois foi secado, vou secar novamente também. E aqui, o que traz aqui o sentido também da questão do quê? Dessa lei nova, está dentro agora, inseriu, salvo me engano, em janeiro de 2005, né? A questão da Lei 15.100 de 2025, que é a questão pautada no uso de aparelhos eletrônicos. Então, são vários, só que você sempre tem que conjugar a Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 13.000, a Lei 14 e, juntamente com a Lei 15, é esse nexo de causalidade quando vai entender sobre direito. Direito ele não é uma ferramenta que você entende só uma matéria. Eu não gosto de estudar direito empresarial. Eu não gosto de estudar direito empresarial. Sorte, amigo. Prova nenhuma você presta. Então você não vai sair da ciência jurídica. Eu não gosto de direito civil, que ele é muito extenso, porque ele tem várias questões voltadas de tutela, de proteção. E não gosto, se não gosta, não entra na área da ciência jurídica. É uma das coisas que eu sempre falo também. Aqui o que acontece? Qual que é os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Bom, um deles é o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá. O que é essa construção de sociedade livre, justa e solidária? O que nós podemos conceituar que sociedade livre? Livre do quê? Mas ela também, ao passo que, qual é o sentido da palavra justa? E qual é o sentido da palavra solidária? É o espírito da fraternidade. O espírito da fraternidade e sem preconceitos. E ao mesmo tempo, ao passo que essa questão voltada na sociedade livre, ela é livre do quê? Livre dos preconceitos que assolam cada vez mais, é onde que a violência vai cada vez aumentando. Então, por isso que depois, no artigo 3º, voltando nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ele tem o quê? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Bom, esse é outro ponto também que entra o quê? A questão de desigualdades sociais em decorrência com outras leis também. Então, o quê? Não adianta a Constituição Federal trazer aqui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, sendo que nós vivemos um país completamente de forma desigual. Isso é uma das grandes peças-chave. Nós não vivemos num país totalmente pluralista, justo, solidário, que tem praticamente seus princípios preconizados na Constituição Federal, que é tudo uma mil maravilha, e que nós sabemos dizer do Poder Judiciário não é bem assim. Tanto é que nós temos sempre essa sensação de incertezas, não só na parte da questão de quem já, muitos anos já passou na OAB, mas a OAB é apenas uma etapa. Não é uma questão de se, nossa, eu tirei a carteira da ordem ontem, tá bom, dá sucesso. Você não sabe o quanto que é a parte do quê? Da anuidade, o que tem que pagar, o que tem que ser feito, o quanto que você recolhe, tem tudo isso também, tá? Não é bem desse jeito também não.
Então é onde que acontece o quê? Existem muitas situações, depois que volta aqui, a questão, ainda voltando na pauta do artigo 3º, erradicar a pobreza, eu acabei de falar, e o último que é o quê? O inciso 4º, que é promover o bem de todos sem preconceito de ó. Aqui que entra a peça-chave que eu falo sempre e em decorrência, porque que nós vivemos esse critério de exclusão e nós não somos um país totalmente voltado nessa harmonia e na igualdade a todos. Por isso que existe o quê? Congressos e debates relacionados à igualdade em direitos humanos, sobre independente do que, olha aqui, promover bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Aqui já é uma norma de eficácia limitada. Porque o quê? Qual é a outra forma de discriminação? Bom, gênero, identidade de gênero, pessoa com deficiência, e tem inúmeras situações, que não sejam só essas também. Bom, outra questão é pautada nas relações internacionais, os princípios das relações internacionais aqui. Não vou ficar me atentando muito não, que fica primeiro o quê? Vamos lá, quais são os princípios? A prevalência da independência nacional, ok. Totalmente um pouco que nós podemos falar o quê? Que não existe essa independência nacional. Você pode reparar, nós podemos reparar que essa independência nacional não existe. Existe só no plano na seara, na parte teórica, mas na prática, no dia a dia, não temos essa independência nacional, não. A outra coisa, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados. Não existe igualdade entre os estados também, nós sabemos muito bem disso. A questão da igualdade de estado, defesa da paz, soluções pacíficas de conflitos e a questão do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Tanto é que o Brasil é signatário em vários tipos de tratados internacionais, mas que, na verdade, os tratados eles deveriam ser cumpridos na sua integralidade e não ficar apenas no mero folha de papel, tá? Eu sou bem claro, objetivo e conciso naquilo que eu falo dentro do direito. Então, eu não gosto da questão do sistema decoreba. A ciência jurídica você não decora, você se entende. Outra coisa também aqui é voltado o quê? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Tá, ok. Aqui não é o que eu queria chegar, não. Eu queria chegar no que eu queria na parte de direitos e garantias fundamentais, que é o capítulo 1º, título 2, tá joia? E o capítulo 1º da Constituição Federal. Então vamos lá, são direitos e deveres individuais e coletivos. Então já pensa aí, ó, a norma ela já traz dentro das garantias, os direitos fundamentais, direitos individuais e coletivos. O grande problema nos incisos que tem dentro do artigo 5º da Constituição Federal é a questão do quê? Da necessidade sempre depois do quê? Do poder legislativo estar legislando sobre alguma conduta. Conduta que fere o quê? Um direito ou um dever, seja individual ou seja coletivo. Quando for individual, ação
que é onde a pessoa ela vai entrar, como eu mencionei, a questão da reparação de danos civis. Quando é uma tutela de direitos difuso e coletivo, direitos coletivos que atinge determinado grupo que se passa a mesma situação do ferimento de algum princípio previsto na Constituição Federal. Aí nós estamos tratando do quê? Destinatário inicial seria o quê? O Ministério Público. Então aqui todos são, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bom, aí nós já temos uma questão que nós temos que, primeiramente, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Quais são essas garantias dos direitos e deveres individuais e coletivos? A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, então, vamos lá. Vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Repara que o que? Nós temos vida, liberdade, a questão da liberdade, a questão da igualdade, da questão da segurança e a questão do que? Da propriedade. Aí eu faço a pergunta. Nessas 5 situações, já dá para extrair o que vai ser a temática do direito, da questão voltada no sistema do complexo educacional, das normas de diretrizes básicas da educação, tá? Ok? Depois eu continuo nela, que não vai ser nessa pauta, vai ser na outra pauta, senão fica extenso, aí você já viu, vai ficar maçante para quem eu mais prefiro que as pessoas entendam e tenham consciência daquilo que é previsto na Constituição Federal primeiro, para depois ir no direito material, tá ok? Que, na verdade, o Poder Legislativo ele vem sanar qualquer tipo de dúvida que tem dentro do que está previsto na Constituição Federal, ok? Se na Constituição Federal está prevista qual que é essa tutela aqui? Nós temos uma tutela, quais os tipos? Preservação da vida, preservação da liberdade, preservação do quê? Da igualdade, e preservação da segurança e preservação da propriedade. O que mais nós temos o que hoje, voltando agora, só apenas lendo o que? O caput, tá bom? Do artigo 5º da Constituição Federal. O que nós temos aqui? Quando tutela a preservação à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos traz um sentido do quê? Um sentido de que é uma Constituição que ela é baseada praticamente nessa questão do quê? De harmonia, sendo que todos são iguais perante a lei. Logo, quando tutela a vida, liberdade, igualdade, segurança e a questão de propriedade, essa proteção aqui, o que seria o sentido de vida? O que seria essa proteção da liberdade, a proteção da igualdade, a proteção da segurança e da propriedade? Por isso que no caput do artigo 5º da Constituição Federal, ele traz o quê? Depois, os incisos. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição, como eu falei. Norma de eficácia plena aqui. Ok, mas isso aí não vem ao caso, são critérios adotados na doutrina do Sérgio Afonso da Silva, que na verdade
já deveria ser modulado em decorrência da contemporaneidade das modificações do que nós chamamos do conceito do público LGBTQIAP+, tá? Então, aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Bom, aqui já tem uma certa resistência, né? Observa-se que nessa resistência existe qual tipo de resistência? Eu lanço novamente a mesma questão dessa pergunta. Homens e mulheres são iguais com relação na capacidade laborativa de trabalho? Quando entro na parte da consolidação das leis trabalhistas? Homem ganha o mesmo salário que a mulher ganha ou a mulher ganha o mesmo salário? Então a equiparação salarial, ela tem, homens e mulheres têm direitos iguais? Por que veio aqui que eu falo sobre a questão que eu já pautei da violência de gênero, da violência doméstica? Será que realmente existe essa questão de homens e mulheres serem iguais perante a lei? Sob a proteção desta Constituição, direitos e obrigação? Nós sabemos que não. Senão, não existia leis específicas no poder legislativo quanto ao teor, a título de argumentação e exemplo, a Lei Maria da Penha, e agora também trazendo a questão da tipificação do crime de feminicídio, que é um crime próprio na parte da legislação especial, tá? Crime próprio é quando ele tem necessidade de ter um plus a mais, ser mulher, ok? Por isso que no feminicídio e homicídio é matar alguém. No feminicídio, cada vez vem aumentando, seja conjugando a violência doméstica com a questão de chegar na tipificação, criando-se o que? Crime hediondos, a questão do feminicídio, é porque o que? Existe ainda esse preconceito e nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Então, toda vez que uma mulher ela é ferida em sua integridade, na sua liberdade, vida, estou conjugando com o artigo 1º caput lá, da Constituição Federal, do artigo 5º. Toda mulher que tem a sua integridade violada, seja vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, aqui também traz o quê? O sentido do quê? Por que tutela essa questão trazendo essa inviolabilidade? Que, na verdade, nós podemos trazer o quê? As leis, como várias e inúmeras leis que eu já mencionei, algumas delas, que além da Lei Maria da Penha, existe a lei Carolina Dickmann, que é o vazamento de nudes, né? E tem outras leis que acabam tornando o quê? Então nós sabemos que homens iguais não têm direitos e obrigações de forma totalmente previsto na Constituição Federal. E era para ter, por ser uma norma o quê? Uma norma que, na verdade, a nossa Constituição Federal, ela é um núcleo intangível. Então, deveria ter o quê? Essa equiparação salarial. Ninguém pode ferir a integridade de ninguém. Então, quando há qualquer tipo de violência contra a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, o que nos traz o sentido aqui do espírito do artigo 5º da Constituição Federal? Um espírito que nós temos essa garantia fundamental, que na verdade, normalmente, nós não temos essa garantia fundamental, seja ela individual ou coletiva.
principalmente quando nós tratamos da questão do quê? De direitos e obrigações, que homem e mulher são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Isso não existe. Isso existe dentro da teoria. Mas na prática, por isso que há missões legislativas, onde o poder da União é indissolvível, formado pelo poder legislativo, executivo, judiciário, traz essas leis que vão fazendo com que o quê? Tornando mais enérgico certas condutas e certos crimes, principalmente alguns crimes pautados sempre no quê? Pautados em situações em que há violência. A violência ela não vem sozinha. A violência ela vem em decorrência do quê? Que na Constituição Federal ela tem o quê? Essas garantias fundamentais entre o direito à vida, liberdade, segurança, igualdade e propriedade, mas também nós sabemos o que, fazendo leituras, sejam elas de vários inúmeros autores, para quem gosta do direito, eles conjugam muito com a psicologia, com a psiquiatria e com as outras áreas, tá? Ele não fica só distrito só a ciência jurídica ao juridiquês, não, tá bom? Porque para cada profissão exigem normas e regramentos de normas permissíveis e normas proibitivas em cada profissão. Então, eu falo assim, que dentro, na seara, por exemplo, eu estava comentando sobre homens e mulheres, não temos essa questão de igualdade salarial. Nós sabemos que a violência doméstica vai aumentando cada vez mais, até chegar na fase que nós falamos o quê? Ainda não comentei sobre essa questão dos crimes, se eu comentei, salvo engano, acho que deve ter comentado sim, sobre o crime de feminicídio, que é matar a mulher. Então, o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? A nossa sociedade está totalmente voltada para o quê? Para os meios eletrônicos. Então, o que nós temos? Essa insegurança e incerteza jurídica. A incerteza jurídica é o quê? É acreditar que o Poder Judiciário ele vai trazer normas que vão suprir necessidades. Não vai suprir necessidades. No Poder Legislativo, você já encontra um artigo, como eu já mencionei, tanto na Lei 13.135, de 2015, Lei 14.811, de 2024, Lei 15.100, de 2025, o que acontece? Existe omissão do Poder Legislativo quanto ao teor dessas leis. A lei de bullying, cyberbullying, intimidação sistemática, ela é uma lei programática, ela é um programa de combate. A lei, quando ela foi sancionada, quantos anos veio para poder chegar o quê? A tipificação do bullying, do cyberbullying. Lei 14.000, que é essa lei que eu comentei aqui. Que, na verdade, ao passo que eu falo muito para as pessoas, tomarem cuidado, que postem em redes sociais e as formas de que ainda existe essa questão desse machismo patriarcal predominantemente dentro da sociedade, que até hoje não deveria ser dessa forma, mas infelizmente nós sabemos, nós vivemos em um país do conto, em leis com contos de fantasia. Por isso que as facetas das violências, seja ela violência doméstica, violência e outros tipos de violência doméstica, violência contra criança, violência contra adolescente, idoso, pessoa com deficiência e por aí vai, todos são iguais perante a lei. Pronto, acabou.
Então, quando trata o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, quando trata no inciso 1º, essa diferenciação, nós temos o quê? A Constituição Federal, ela já traz que todos são iguais perante a lei. Mas quando há necessidade do quê? De regulamentação por uma norma, quando trata, por exemplo, que nós sabemos que a partir dos anos há necessidade do quê? Da criação de novas leis, para poder nos conferir uma segurança jurídica para não ferir os direitos básicos. Vida, liberdade, igualdade, segurança, e ao passo que também propriedade. Então, toda vez que há uma violação à vida, a violação à liberdade, a violação à igualdade, a violação à segurança, a violação à propriedade, nasce para o Poder Legislativo o quê? A criação de uma lei que torna-se mais punível e torna-se e tutela cada vez mais proteções, limitações e restrições, porque na vida existem vários tipos de tutela na vida. A vida nós podemos fazer a questão da vida da mulher, a vida da criança, adolescente, na vida do que? Da pessoa PCD, pessoa com deficiência, na vida do Estatuto do Idoso, não é? Então, o que acontece aqui? E outras pessoas, ok? Então, quando traz todos são iguais perante a lei, o que acontece quando traz todos são iguais perante a lei? Já não tem necessidade dessa questão do quê? Que nós temos aqui, aqui nos traz uma certa segurança na questão do quê? Que elas, por ser uma garantia e direito fundamental, existe o que? A necessidade da preservação desses direitos e garantias fundamentais. Então, se não há a necessidade da preservação desses direitos e garantias fundamentais, o que acontece? Nasce para o poder judiciário quando a pessoa, será que a pessoa vai tentar pleitear de forma pelos convênios celebrados entre a OAB ou pela Defensoria Pública? O que acontece? Toda vez que tem algum direito violado, nasce para o cidadão o seu direito de ter a sua liberdade totalmente protegida. A sua liberdade, igualdade, segurança e propriedade, não só esses direitos. E também sobre o que? Na vida eu quis dizer sobre a questão de situações, por isso que eu falo Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência e outros estatutos mais aí. Por isso que eu tenho uma pincelada na questão da direitos, os homens e mulheres são iguais direitos e obrigação. Bom, outro ponto também chave aqui, o artigo 5º da Constituição Federal, ele traz algumas questões. Outro ponto que é uma peça, uma chave de ouro,
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você só é obrigado a fazer alguma coisa quando existe alguma norma, que eu sempre falo que a Constituição Federal ela não é promulgada. Praticamente ela acaba sendo otorgada. Por quê? Para não virar o quê? Um colapso no poder legislativo, executivo e judiciário, não tá joia? Então, quando eu trato aqui sobre essa questão, pautada, por exemplo, na livre manifestação, aqui, ninguém será obrigado a deixar de fazer, senão alguma coisa na virtude de lei, é a questão que eu comentei ontem sobre a escusa, nem escusa o cumprimento da lei. Mas qual o tipo de cumprimento da lei? A lei, ela traz o quê? Um sentido, um espírito, aqui no artigo 5º, inciso 2º. Eu vou só nos principais, que são vários, o rol é um pouco... É exemplificativo o artigo 5º, tá joia? Não é taxativo, não. O artigo 5º da Constituição Federal, quando trata a questão de direitos individuais e coletivos, não é taxativo, o rol é exemplificativo. Em tudo com direito existe alguma válvula de escape. Por isso que existem essas criações de normas e que depois nós sabemos que elas são distribuídas, redistribuídas e acaba virando aquela bagunça na missão do poder legislativo, que deveria estar legislando, tendo competência para legislar sobre determinada situação, e acaba deixando lacuna na lei. Por isso que eu falei sobre ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e as ações declaratórias, as ADIs por omissão legislativa, que é o suplemento de alguma norma que não foi totalmente bem elaborada, como esta trazida tanto no contexto da Lei 13.185, que ela é um programa de combate ao bullying, cyberbullying, e a questão da Lei 14.811, 2024, que aqui é a tipificação do enquadramento penal. Então, o que acontece na Constituição Federal? Nós temos uma Constituição Federal que, na verdade, ela não é promulgada. Eu vou pegar os principais artigos do direitos humanos, o direito à vida, o direito a todos são iguais. Então, alguns artigos eu não vou ficar muito pegando alguns incisos. São um rol bem exemplificativo dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. O outro é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Falei isso daí, mormente, acho que em duas lives. É livre sim a manifestação de pensamento, sendo vedado ao anonimato. Por exemplo, se eu quero manifestar sobre determinado tema, seja tema sobre gênero, identidade de gênero, criança, adolescente, principais direitos e deveres, e ao mesmo tempo, ao passo que eu não confiro o que? A questão de ter uma autoria daquilo. Eu falo, lanço algo, uma liberdade de expressão, tá? De pensamento, tá? Então, tudo que eu pensar, eu achar que, eu acho que, não existe acho dentro de nenhum congresso, nem quando você vai para uma dissertação em mestrado, quando você vai para uma tese em doutorado, não existe eu acho, eu penso que deveria existir. Não penso. Tem que ter mecanismo de prevenção, combate e questões do quê? De sempre pautar todos são iguais perante a lei, independente de qualquer tipo de natureza. Por isso que eu sempre retiro a palavra homem e mulher. Porque, embora a Constituição Federal fale que existem essas garantias
e de obrigações e direitos são iguais, nós sabemos que no dia a dia, na prática, isso não existe. Outra coisa também. Bom, aqui ninguém é submetido a tratamento, tortura, tratamento desumano ou degradante. Isso é mentira. Embora esteja previsto na Constituição Federal, nós sabemos que não tem esse tratamento humano, muito desumano, muito menos tortura, muito menos degradante. O que mais ocorre hoje é o quê? Abuso e desvio de poder. E nesse abuso e desvio de poder, o que acontece? Lembra que eu comentei? Quanto mais um ser humano dê poderes para um ser humano, mais ele vai ter o quê? Aquela liberdade de fazer com as pessoas aquilo que bem entender. É o que está preconizado, que nós falamos sempre que existe o abuso e o desvio de poder. Então, por isso que tem que sempre tomar cuidado com algumas coisas. Não é porque você, é porque eu sou isso, agora eu posso fazer o que eu quero. Você pode estar praticando um crime e, de repente, ao mesmo tempo, nesse crime, você ser processado não só na sua profissão, mas também perder até o seu exercício da sua profissão, independente. Nem sempre o dinheiro paga tudo. O dinheiro nunca paga paz e tranquilidade. O dinheiro não traz tudo. Então, a questão de você ser concursado, eu sou melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém, porque quando temos nasce, reproduz e morre, todo mundo vai para o mesmo lugar. Ninguém vai para um lugar diferente que ninguém. Bom, aqui outro ponto também é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Bom, o que está acontecendo hoje no mundo? Invasões de massa de grupo vamos dizer, grupos de organizações criminosas que acabam o quê? Eu não gosto daquele determinado grupo de religião, então eu vou ali e mato. Faço uma organização, não gosto daquela determinada religião, eu vou lá e mato, extermino. Então, por quê? Porque eu tenho o quê? Na verdade, consigo as minhas convicções filosóficas e religiosas, e é onde que eu falo que o ser humano deixa de ser o quê? Humano. Então é onde que essa tutela dessa preservação, da proteção de locais de culto e liturgias e culto religioso, e garantia, né, dessa proteção de qualquer tipo de exercício de culto religioso. Quando trata de culto religioso, meu amigo, não venha com fanatismo não religioso, porque existem vários tipos de religião e você tem que religião, culto, seja o que for, tem que respeitar. Respeita, independente se você gosta, se você não gosta. Por isso que é vedado que essa livre manifestação de pensamento, você não pode ter tanta essa liberdade de ser livre em pensar. Se eu achar o que eu acho, que eu acho sobre tal determinada igreja A, igreja B, culto A, culto B, culto C, culto D, e por aí vai. Não tem isso. Cada um acredita naquilo que queira. Então, é onde vai mal a Constituição Federal no preâmbulo falar sobre a proteção de Deus, porque Deus pode ser algo para outras religiões totalmente diferente daquilo que as pessoas pensam. E você tem que respeitar, independente, que nós temos o quê? A intolerância religiosa, que é um dos crimes mais cometidos, infelizmente, em decorrência do quê? Nós vemos aí nos meios de comunicação, sempre. Em decorrência do quê? Da repúdio, do ódio, da disseminação
lógico, por isso que quando vem esse bullying, o cyberbullying, ele tem esse plus de quando chega na figura de stalker, que é o cyberbullying, entendeu? E aqui quando vem a questão, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, que eu falei agora, né? Então, é assegurado a prestação de assistência religiosa na entidade civil, militar, tal, e internação coletiva. Bom, aqui é uma das peças do chave, que é o inciso 8º também, que ninguém será privado do direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Chama-nos a atenção aqui que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. É o que nós denominamos o quê? Da questão do fanatismo religioso. Porque quando você está invocando para a eximissão de uma obrigação legal a todos imposto e recusar a cumprir a prestação alternativa, então o que acontece aqui? Quando você coloca na cabeça que é aquilo e pronto, pré-definido, você já está praticamente não exercendo o seu direito de ter a sua religião e a sua integridade religiosa respeitada. Muito pelo contrário, você está tendo o que? O ceifamento do direito de crença. Aqui é onde entra a vida, que eu falo liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A propriedade eu falo a questão dos templos e cultos, ok? Tá vendo que tudo faz sentido? Faz sentido um inciso com outros vão fazendo sentido? Em decorrência do que? Todos são iguais perante a lei. Então, quando eu trato vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, é o que? Tudo vai estar baseado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, garantias individuais e coletivas. Depois, existe uma questão aqui. É livre no artigo, no inciso 9º, tá? Da Constituição Federal. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Depende. É livre a expressão de atividade intelectual. Sim. Lembra que eu falei da palavra sendo vedado anonimato? Então, é lógico que ela é livre, essa liberdade de expressão, desde que você não fere a integridade, fere a vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade de alguém. Você pode ter só livre uma manifestação da sua expressão de atividade intelectual, ou artística, ou científica, ou de comunicação, independente de censura ou licença. Mas o que mais nós temos é o que? É esse ceifamento dessas questões das garantias individuais coletivas, que seria o que? Essa violabilidade, entendeu? A violabilidade é maior do que aqui na Constituição Federal. A inviolabilidade, não. Aqui nós temos sim ferimentos ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ok? E ao mesmo tempo também eu passo que são invioláveis. Aqui é uma das peças-chave também, que muitas pessoas acabam desconhecendo. Por isso que eu falo, ninguém se excusa ao cumprimento da lei, como foi mencionado. E o que acontece aqui? É livre, são invioláveis a intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, segurando o direito à indenização pelo dano moral, material decorrente de sua violação. Esse inciso 10 aqui
o que traz o inciso 10? Ele vai trazer o quê? A questão mais do que ocorre na violência doméstica. A questão que mais ocorre na questão da integridade física e psicológica de uma mulher. Que é o quê? Essa violação à intimidade. Qual tipo de intimidade? O que a lei quer sim, trazer nesse sentido? O que seria intimidade? A intimidade aqui, no caso, é a liberdade que a pessoa tem na sua dignidade, seja ela física, psicológica e sexual. É onde que entra a questão que nós sabemos o quê? Do estupro. Onde entra a questão do quê? Do assédio. Onde entra a questão do quê? Que lugar de mulher é na cozinha. Que lugar de mulher não é o mesmo lugar de homem. Onde entra a questão da intimidade, vamos jogar como título como exemplo, a questão pautada, quando um homem fala para a mulher, não, o seu trabalho você ganha mais que eu, eu não vou namorar você porque você ganha muito mais que eu, seu salário não condiz com o meu deveria ser melhor que o seu. Por isso que quando tem todos iguais perante a lei, essa tutela que vem preservar os direitos aqui, a questão dessa expressão que eu falei no inciso 10, que é a questão da inviolabilidade, o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Por que a Segura gera para o direito processual civil e para o direito civil as ações de reparação por danos morais ou materiais? Pessoal, o que mais acontece dentro do que? Dessas violações, para que nós podemos dizer que o artigo 5º seriam todas cláusulas pétreas, núcleo intangível e modificável na Constituição Federal. O que acontece aqui quando nós tratamos essa questão dessa inviolabilidade aqui? Por que cabe esse direito à indenização? Por que a maioria, vamos falar sobre a questão da violência de gênero, tá ok? Por que a maioria tem medo de denunciar? Porque geralmente medo torna-se o quê? Aquilo que eu conjugo na Lei 13.185 de 2015. Porque existe a vítima e o agressor. Então, a vítima e o agressor existe a relação de dominação. Então, o medo de ficar uma mulher casada, ou seja, hoje não existe a palavra, tá bom? Vamos colocar conviventes, companheiros e companheiras, tá bom? Não tem mais esse negócio de casamento religioso, casamento civil, religioso, tanto faz com um como o outro. Então, quando existe essa questão de inviolabilidade a essa intimidade, essa inviolabilidade à honra, o que nasce para a mulher esse direito de o resguardo, a proteção da responsabilidade civil no campo dos direitos dos danos materiais e morais. Vai depender daquilo que foi ferido, que é o quê? A integridade, a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Por isso que quando eu trato que todos são iguais perante a lei, quando vem aqui, eu sempre volto no caput e entro nos incisos. Por que eu volto no caput? A inviolabilidade, o direito à vida, quando ela é violável, já nasce para o direito o quê? A proteção. Por isso que quando o poder legislativo traz omissões normativas, que não existe essa questão que, por exemplo, da tutela, vamos preservar o direito da mulher.
Vamos preservar o direito do público LGBTQIAP+. Vamos preservar o direito da criança e do adolescente. Vamos proteger o direito do idoso. Vamos proteger a tutela da pessoa com deficiência. Por que dessas proteções? Elas têm sentido porque violam o quê? O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em todos os sentidos. Por isso que nasce para, dentro do direito constitucional, nasce outras leis, como eu trouxe aqui na pirâmide Kelsen, leis para poder o quê? Estarem cada vez mais em consonância com aquilo que nós chamamos de quê? Todos são iguais perante a lei. Então, o que o espírito da lei que traz todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, quando eu falo homens e mulheres são iguais, hoje não existe isso. Hoje o que? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A natureza está querendo dizer sobre o quê? Gênero e identidade de gênero. E ao mesmo tempo também eu passo o quê? É livre a expressão de atividade intelectual, artística, que eu falei já. E essa questão também agora eu vou entrar depois, umas partes dela, que é a questão do que, deixa eu só olhar aqui que eu não vou estender muito não, porque eu quero entrar nas leis básicas, direito de educação, até chegar no que o principal, que é as normas que deveriam ser cumpridas e não estão sendo. Por isso que existe essa disparidade aí na questão do que? Reparou que no próprio artigo da Constituição Federal, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, onde que entra a palavra educação? Nos direitos e garantias fundamentais no artigo 5º. Onde que está? Se nós temos a obrigação legal de ter esses direitos respeitados. É o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Onde entra o direito à educação? Essa é a pauta que eu vou trazer para poder estar conjugando as questões das omissões legislativas também dentro da Constituição Federal. E se essa parte já eu volto para poder explicar o restante delas. O direito não se decora, o direito se entende. Sempre coloque na cabeça, pessoal, respeite. Respeite as pessoas, respeite os mais velhos, respeite as crianças, respeite os adolescentes. Da mesma forma, seja afável, tenha coerência, tenha docente, saiba amar o exercício da profissão, para você não ferir a vida de uma pessoa. Não existe critério de desigualdade. Quanto mais nós vivemos nesse estado de desigualdade social, jamais teremos o quê? Um poder totalmente em harmonia. Então essa harmonia de todos são iguais perante a lei, independentemente de quem tem ou não tem preconceito, que eu não estou nem aí, isso aí não é de cunho do achismo que eu sempre comento, eu falo sempre respeita. Não existe mais o respeito, a empatia, a prática da solidariedade. Então cadê a sociedade justa, fraterna? Cadê o espírito do alcance da norma preconizado aqui, na questão da Constituição Federal, no preâmbulo? Qual que é essas tutelas, entendeu? Aí o que? No Estado democrático ele vai visar essa proteção, mas ele é uma norma programática. Então,
respeite as pessoas, independente se você tem ou não suas convicções, sejam elas filosóficas, sociológicas, crenças, sejam as suas convicções sobre gênero e identidade de gênero, sobre as suas convicções de vários outros temas. Nunca dissemine o ódio e faça discursos para poder denegrir a imagem de outro. Lembra que eu falei da capacidade da identidade da personalidade? Porque eu trago isso na questão da lei de bullying e cyberbullying e depois a tipificação no Código Penal, a legislação especial. Porque mais ocorre dentro do ambiente, no complexo de ensino, é o quê? É o desrespeito, é o desconhecimento. E a próprio artigo 5º da Constituição, ninguém pode desconhecer ou excusar o cumprimento de alguma obrigação. Então, a próxima pauta eu trago a questão sobre educação. O que seria essa educação e o porquê que nós estamos tendo esse caos na educação. Prazer, galera. Marcelo, advogado, docente em Direito Penal, Processo Penal, Constitucional, ao mesmo tempo também sou mestre na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na Pós-Concentração Saúde e Sociedade, e doutorado, 2º ano, como eu falei também, na mesma instituição. E é isso daí, pessoal. Volto agora com a outra pauta, que é a questão do direito, direito à educação. Porque sem educação nós não somos nada nessa vida. Bens materiais é uma coisa, educação é outra. Quem não tem educação não tem nada. Quem não procura se esforçar, praticamente jamais terá o quê? Sucesso em qualquer tipo de profissão que se encontra. Valeu?